Você já pensou em pintar telas com acrílicos e imaginou que uma paisagem pode ser uma boa ideia para começar? E é mesmo! No vídeo de hoje vou mostrar como pintar uma paisagem marinha bem simples, mas que vai te dar todos os fundamentos para você depois, quem sabe, passar por uma pintura mais elaborada de paisagem sobre tela. Assiste esse vídeo aqui comigo e vem mergulhar nessas paisagens. Olá pessoal, eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris. E a proposta de hoje é um pouco diferente das propostas que eu já trouxe de pintura em telas aqui para o meu canal. Hoje nós vamos fazer uma pintura que é figurativa e mais realista. Eu vou retratar uma paisagem que você pode fazer a partir de uma fotografia na pintura em tela usando acrílicos. Nós vamos começar, quer dizer, eu vou começar aqui propondo uma pintura bem simples, mais simplificada mesmo, que é essa paisagem marinha. Mas pode ser um bom jeito, uma boa maneira de você começar nesse estilo, conhecer os acrílicos, porque em geral as pessoas trabalham mais sobre tela fazendo paisagens usando tinta a óleo. E a tinta acrílica tem algumas particularidades, mas é uma tinta super bacana e quem sabe depois você vai também experimentar umas pinturas, umas paisagens um pouco mais elaboradas, tá? O que eu proponho é que você busque imagens, que você procure fotos, De repente você tem fotografia das férias, de algum lugar que você foi que você gostou, ou se você não tiver, você pode buscar pela internet. Eu tenho alguns catálogos de imagens que eu uso bastante, inclusive uma das pinturas eu tirei desse catálogo, que é essa praiazinha aqui, ó, vou até mostrar para vocês, eu tirei, enfim, me inspirei nessa fotografia para fazer essa pintura. E por que a gente acaba começando, sugerindo começar a pintura em tela com paisagem? A paisagem, ela pode ser bem interessante porque ela é feita de planos. Eu gosto de usar essa foto como exemplo porque dá para ver muito bem os planos, Esse primeiro aqui é o céu, aí tem uma linha de árvores, que seria um bosque mais afastado. Aí tem o campo aqui no meio, que é esse amarelo. Depois tem essa parte do campo que está em sombra, a árvore. E a parte final, que é, vamos dizer, o campo continuando mais à frente. Essa paisagem ela pode ser, vamos dizer, recortada em diversas partes muito bem definidas. E uma paisagem permite que a gente faça isso, que a gente observe esses planos. Então fica mais fácil quando você vai começar a pintar. Para fazer a paisagem de hoje, que é essa marinha aqui, eu usei uma imagem também que eu tirei. Você pode buscar, inclusive, na internet, tem muitas imagens que a gente consegue. E você vai definir, você vai, vamos dizer, resumir essa paisagem em alguns planos. Então aqui, ó, eu vou até colocar bem lado a lado para vocês verem como é fácil. A gente tem três partes muito bem definidas. O céu, que está nesse azul turquesa, o mar em verde e a areia nesse tom de bege, enfim, de areia. E além disso, claro, tem alguns elementos, a montanha, o barquinho, mas enfim, os planos estão fáceis de serem identificados e fica fácil para a gente trabalhar assim. Então o que eu sugiro aqui? Você vai pegar uma tela painel. A tela painel é essa que é mais larga, e a gente pinta as laterais também. E aí com isso você pode ou não emoldurar o seu trabalho. Eu tenho outros tipos de molduras bem interessantes para eles. Você vai definir a sua paisagem em planos num papel vegetal do tamanho do seu painel. Esse aqui mede 15 por 15 centímetros, tá? E usando um carbono, você vai riscar a tela. Você pode fazer isso à mão livre, desenhando. Você não precisa usar esse método. Eu estou só mostrando caso você não tenha ainda prática ou nunca tenha feito. É um método que pode ser utilizado, tá? De qualquer forma, em geral, a gente risca a tela ou com lápis ou com carvão, enfim. No caso do acrílico, qualquer material pode ser usado. E aqui eu estou definindo muito bem os planos, que é o que importa. Não precisa detalhar
a sua paisagem por enquanto, porque nesse primeiro momento, o que vai interessar realmente são os planos de cada, enfim, que fazem parte da paisagem, tá? E uma outra coisa, sempre lembrando, né, que as áreas continuam nas laterais também, aí você pode marcar com um lápis ou só visualmente mesmo. Mas enfim, aqui está a sua paisagem, né, bem definida. E agora vamos começar a trabalhar. Para pintar em telas, a gente usa, nesse caso eu estou usando acrílicos. E aí, esse acrílico, né, a tinta acrílica, eu gosto dessa marca da Corfix, eu uso. Tem de outras marcas também. É uma tinta para telas, tá? Ela não é o acrílico decorativo, por exemplo, que eu uso para madeira ou para cerâmica. Ela pode ser usada em outros materiais também, mas é uma tinta para telas e ela tem uma consistência diferente. Você vai observar que ela é uma tinta, ó, mais pastosa, tá? Ela é mais consistente que a tinta decorativa. A tinta decorativa, em geral, é uma tinta um pouco mais fluida. Opa! Nossa, vai cair minha tampinha aqui. Tá? Essa já tem uma consistência mais pastosa mesmo. Eu vou começar, né, pelo céu, e aí eu tô trabalhando com 2 tons de azul, né, o azul cobalto e o verde turquesa. Esse aqui, na verdade, ele não é um azul, a cor chama-se verde turquesa. Deixa eu colocar aqui, minha tinta tá quase acabando. E o branco, tá? Eu vou começar com essas 3 cores. Eu gosto muito de usar pincéis, esse é da Tigre, a linha 437, é uma linha que eu uso muito em tela. E eu gosto muito de trabalhar com pincel chanfrado na tela, porque eu acho que ele dá uma precisão bacana. Eu tenho 2 tamanhos aqui, o 14 e o 12, e ele é chanfrado porque ele tem esse corte, ele termina numa diagonal, ele não é chato, reto. E aí vocês vão ver aqui na prática como é que eu trabalho com ele. As tintas acrílicas são solúveis em água, elas não são tóxicas, elas secam rápido. E para muitas pessoas que trabalham com óleo, né, elas estranham justamente porque o tempo de secagem da tinta acrílica é muito rápido. Então é uma tinta que a gente tem que trabalhar assim meio que com precisão, tá? Não dá pra gente ficar elaborando demais, senão ela começa a secar e você não consegue finalizar o trabalho. Para fazer a cor do céu que eu escolhi, que é um azul mais turquesa, eu misturei o azul cobalto com o verde turquesa, tá? Eu dei uma ligeira umedecida na tinta azul. E agora, eu vou até pegar com outro pincel para não sujar, vou deixar o meu branco aqui mais perto, porque aí eu vou tonalizando esse azul. Eu vou deixar ele mais claro ou mais escuro, né, dependendo da área que eu vou pintar. E eu começo trabalhando, ó, cobrindo a tela toda, movimentos, né, mais largos, mais amplos. Claro, se a tela for mais larga e maior, você vai fazer esse movimento maior e você pode usar até um pincel também um pouco maior, né, uma área maior. E vou mesclando, ó, a tinta branca para dar uma nuance. E eu umedeço a tinta ligeiramente. Se eu percebo que ela está muito espessa, ela não pode estar líquida, não é uma tinta que vai escorrer, mas ela tem que, né, espalhar fácil pela tela. Essa marcação aqui, essa primeira marcação, é uma nuvem, tá? Então eu sei que ela tem que ser mais clara. E aí, olha que legal, por isso que eu gosto do pincel chanfrado, né? Eu consigo concentrar a tinta aqui numa ponta e fazer um traço bem retinho, se eu quiser. Ah, isso é muito legal. E se eu viro o pincel assim, aí eu já pego uma área maior. E agora eu vou mesclar um pouco de branco nesse céu para dar enfim, criar, né, a ideia das nuvens, tá? Então, esses traços aqui não existem, não estão marcados, mas você pode colocar. E aqui, onde eu sei que é realmente mais claro, porque é a nuvem, eu vou pegar o meu pincel com mais branco, ó. A pontinha dele tá com mais branco e vou colocar mais do branco aqui, tá? Mesma coisa, eu já posso marcar essa nuvem aqui de baixo, eu já posso
carregar mais o branco, ó, até deixar um pouquinho de excesso, não tem problema nessa hora. Que depois eu vou espalhar, gente. Tem um bichinho chato voando por aqui. Que legal. Tá? Então assim, ó, eu marquei essas duas nuvens. Agora o que eu faço? Ó, eu não lavo, não precisa lavar o pincel. Eu tiro o excesso num paninho molhado com água só, um paninho úmido. E agora eu vou voltar com aquele azul mais intenso, que é o azul turquesa que eu peguei no início, né? Misturado o cobalto com o verde turquesa. E aí eu vou até, ó. Enquanto ela tá úmida, eu até consigo mesclar uma cor com a outra aqui. Não é que a tinta acrílica não permita esse movimento. Claro que com uma tinta que seca mais rápido, né, como é o caso, você tem que fazer isso mais rápido também. E aí, conforme você vai chegando aqui na área da nuvem, você vai marcando, aí tira o excesso, volta com o branco, ó, e aí você consegue integrar uma coisa com a outra. Então não vai ficar uma marca da nuvem, não fica a marca da pincelada, tá? E você vai integrando uma coisa com a outra. Eu não estou mostrando aqui para vocês, eu não estou fazendo agora a pintura da lateral do painel, tá? Mas os painéis, como eu mostrei no início, eles têm as laterais pintadas, então você pode continuar a pintura do lado de lá também, né? De um lado e do outro. Se você sentir que a tinta está secando demais, você põe um pouquinho de água no pincel e volta. O bacana de fazer céu e nuvem, né, é que a própria mescla, né, das cores com o branco já cria uma série de nuances que em paisagem a gente vê muito. Se você sentir que tem tinta demais no pincel, você tira no paninho. E quando você achar que, bom, tá legal, eu gostei, vai ficar assim. Nenhum trabalho é exatamente igual ao outro, né? A gente não tá fazendo, deixa eu reforçar aqui, nenhuma cópia, né? Mas enfim, você pode, seguindo a foto, né? O motivo que você tá usando como guia, você vai colocar os elementos conforme esse original, né? Seja a imagem que você tiver. Então aqui o céu ficou pronto, reforçando, eu não estou pintando a lateral, mas vocês, né, sabem que vocês vão continuar pintando, inclusive a parte de cima também. Agora eu vou aproveitar, né, que eu tô esse verde aqui, o verde turquesa tá na bandejinha, eu ainda vou usar ele um pouco e vou colocar um pouquinho desse verde, que é o verde permanente escuro, pode ser até foi muito, nem precisava ter sido tanto, né? E um pouquinho dessa cor aqui, o amarelo de Nápoles, que ele vai ser a cor da areia, mas eu vou usar ele numa misturinha para fazer o verde, que é a cor do mar, tá? Então aqui, ó, o verde turquesa com esse amarelo de Nápoles e uma sujeirinha do outro verde. A tinta acrílica rende bastante, nem precisa colocar tanta quantidade assim. Só para vocês entenderem. Agora eu vou trabalhar esse plano aqui, que é o plano da água. Então, ó, eu venho com o pincel nessa posição, ó, que a gente consegue marcar uma linha bem retinha, né, com o pincel chanfrado. Por isso que eu gosto dele. E aí você vê, o meu tom tá esverdeado demais, tá faltando azul, tá com muito amarelo, enfim. Aí você vai ajustando, né, enfim, a tonalidade. Claro que aqui eu não vou dar uma aula de cores, mas enfim, é muito comum, né, na pintura em tela a gente fazer mescla, fazer misturas, né, de cores para criar enfim, as tonalidades que a gente quer. Então, se o meu verde está muito amarelado, eu vou acrescentar um pouquinho mais de azul, enfim. Aí aqui, no mar, eu tenho um
um barquinho, né? Lá longe. Você pode passar a tinta toda por cima dele e depois cobrir. Tá? Eu não vou fazer isso, eu vou reservar só para ficar bem claro, né? Para vocês entenderem bem o que eu estou fazendo. Mas eu poderia passar tudo aqui, porque a tinta acrílica, ela tem uma cobertura excelente. Assim como a tinta óleo também, a gente pode passar por cima, mas não precisa. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. E tem um pedacinho aqui de trás, ó, essa parte é uma montanhinha, tá? Que tem aqui. Então, eu reservei também, não vou pintar. Esse é o tom do verde, né, do mar. Ele entrou aqui um pouquinho mais, tudo bem, depois a areia. E aí eu posso pegar uma pontinha de branco, ó, no meu pincel, para dar fazer umas ondinhas aqui, seria a água, né? Sugerir, né, a água. É claro, eu dou uma mesclada, não fica aquela pincelada lá perdida. Depois, se você quiser detalhar mais, colocar mais um pouco aqui na frente, isso pode ser colocado até com a tinta já seca, tá? Mas esse é o plano do mar. E agora eu vou fazer a areia. Eu já vou colocar a sombra queimada, porque eu vou usar para fazer a montanha. Então a gente vai colocando na paleta, né, que é essa, ou no godê, enfim. A gente vai colocando as cores conforme elas vão entrando no trabalho. E um tiquinho de vermelho para dar mais luz. Ah, um detalhe aqui, ó, gente, deixei meu pincel sujo. Não façam isso. Eu deixei o pincel com tinta branca. A tinta acrílica, ela depois que seca completamente, a gente não consegue mais recuperar o pincel. É diferente da tinta óleo, tá? Que a tinta óleo, a qualquer momento você coloca o solvente e você limpa o pincel. Tinta acrílica tem que tomar muito cuidado, que ela estraga mais pincel do que a gente imagina. Agora, ó, eu vou voltar com o branco. O branco entra em todas as composições. Esse é o amarelo Nápoles, que é a cor da areia, tá? E aí eu vou fazer o plano da areia. Vocês estão vendo como é fácil numa paisagem, como eu falei, quando você define bem os planos, é fácil você perceber o que você está fazendo, entender e começar a dar forma para a sua pintura, tá? Por isso uma paisagem assim bem definida ajuda bastante. A gente consegue se orientar bem. E aqui vale a mesma lógica. Eu estou trabalhando com branco e com Nápoles. Eu posso deixar mais concentrado o claro em algumas partes ou escuro, enfim. A gente pode mesclar uma cor na outra enquanto está úmida. E esse pincel chanfrado é ótimo, que você consegue, ó, definir bem os contornos onde você quer e ao mesmo tempo espalhar bem a tinta aonde você quiser também. Então essa faixa aqui da areia, ó, eu posso considerar ela mais clara, eu entro com o branco. E essa outra um pouco mais intensa, eu trabalho mais com o amarelo de Nápoles. Então aí eu já tenho, ó, o céu, mar e areia bem definidos. Agora, ó, antes que seque, eu vou pegar sombra natural, aqui sombra queimada, na verdade, um pouquinho de verde, só para ela ficar um pouquinho mais intensa, mais profunda. E aí, tem algumas áreas que eu marquei logo no início, ó, que são um pouco mais escuras. Ó, esse tom meu ficou muito esverdeado agora, vou ter que jogar um pouquinho de vermelho. Senão ficou... Opa, tirar o excesso. Ficou meio esverdeado. Depois eu dou uma leve... E agora já apagou um pouco, apagaram um pouco os traços, mas eu posso olhar ali e ver mais ou menos onde que eu tinha colocado, tá? Deixa eu só tirar aqui o excesso. Isso tudo feito no momento que ainda está bem úmido, então o amarelo Nápoles, né, que é o tom da areia,
Então, ó, eu consigo esfumaçar, eu consigo integrar, né, uma cor na outra e não fica aquela coisa de divisão e tudo mais. Meu tom ainda eu não acertei, ou ele tá verde demais ou vermelho demais, mas enfim. Agora, essa mistura do sombra queimada, né, eu pus um pouquinho de verde, vai entrar aqui na área do que seria a montanha, né? E numa paisagem, aquilo que está mais longe não tem muita definição mesmo. É mais uma massa de cor, né? Ela não tem detalhe, não tem... Agora eu vou só trocar de pincel, que esse ficou grande. Ó, peguei agora o pincel 12, que é um pouquinho menor, para fazer aquela montanha que tá lá atrás. Vou passar um pouco aqui, ó, em cima do barquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Como eu falei aqui, ó, você até pode cobrir, né? Depois com a tinta vem, mas não precisa. Se você quiser só contornar, também dá. Ah, peguei a cor errada. Acontece. Ó, vou voltar com o verde da água só para acertar aqui. E nessa hora eu já consigo definir melhor, ó, até onde faltou um pouquinho de verde aqui, do contorno da jangadinha, do barquinho. Não sei se é um veleiro ou se é uma jangada. Deve ser um veleirinho. Enfim, eu já defini melhor o que é montanha. E como eu estava falando para vocês, essa parte que está mais ao fundo, ela não tem detalhe. Ela é uma parte mais indefinida mesmo, tá? Mas eu vou acertar aqui para não faltar nada. Vou botar aqui. Ó, embora o acrílico tenha essa secagem mais rápida, vocês estão vendo que eu ainda consigo mesclar uma cor na outra, tá? E agora eu vou detalhar ainda mais, né? Eu vou pegar de novo esse sombra queimada, escurecer ele um pouquinho. E vou detalhar mais ainda essas... que seria aqui na areia, umas pedrinhas, né? Eu imagino. É que eu não tô com a foto da onde eu tirei aqui. Eu não achei mais a foto, que esse quadrinho aqui eu pintei já faz um tempo. Mas eram como se fossem umas pedrinhas e aquela formação de alga que fica na beira da areia. E aí você pode colocar um pouquinho mais. Bom, essa é a primeira etapa da pintura, né? Que eu considero. Eu até trouxe uma outra, até poderia continuar nessa, mas essa aqui, ó, essa é a primeira etapa. Essa aqui tá com as laterais pintadas, ó, eu já pintei aqui em cima. Como eu falei, esse é um tipo de painel que pode ser moldurado, uma moldura que as laterais apareçam, né? Então, tem molduras que encostam e que aí não vou mostrar, mas tem outras que você consegue ver, que fica super bonito também. E ele tem essa profundidade. Aqui, o trabalho, a pintura, né, a paisagem já está bem definida e tudo mais. Agora eu vou fazer o barquinho. Vamos voltar aqui. E aqui eu vou mudar de pincel, vou trabalhar, esse é um pincel da Tigre Redondo, 182. É um pincel mais suave, assim, não é muito duro, redondo, né, não é muito grande. E aí a jangadinha aqui, o veleirinho, ó, ele tem a base vermelha, já tinha o vermelhinho aqui. E aí você pode até
sujar um pouquinho com a sombra queimada para dar um relevo. E a vela em branco. Aí limpa bem o pincel. Aqui não tem mais problema de sujar, porque o fundo já está completamente seco, né? Então aqui não vai mais mesclar. Ali naquele que eu estava fazendo, ainda poderia manchar, porque o fundo ainda estava um pouco úmido, né? Agora já não tem mais esse risco. E o tempo de secagem da tinta é 1 hora, assim, é o máximo. Ele já, em meia hora já começa a secar, em 1 hora tá bem seco. Então, a paisagem tá bem definida. Nesse modelo aqui que eu trouxe, e esse outro também, que eu tinha feito, era uma série que eu fiz de marinhas, eu usei esse traço em preto, né, com o relevo. Eu gosto muito de usar traços nos meus trabalhos, nos meus desenhos, nas minhas gravuras, né, mas não necessariamente a gente precisa colocar. Eu até não quero colocar nessa para comparar os dois e mostrar bem a diferença. Quando você entra com um contorno, um traço, você dá uma característica mais de desenho. Então, aquilo que seria uma reprodução, vamos dizer, mais real de uma fotografia, já se perde um pouco aqui, fica mais uma interação mesmo artística, né? O traço em preto é uma característica minha. Se você gosta de um trabalho que tem uma característica mais realista mesmo, eu recomendo que você deixe assim, sem esse contorno, tá? Eu vou mostrar como fazer o contorno de qualquer jeito, mas aí o que eu colocaria aqui, só para finalizar? Eu só colocaria um pouco mais de branco aqui, ó, contornando aonde a água, né, encontra areia, como se fosse a espuma mesmo, né, da água, né, que a gente vê no mar, enfim. O único elemento que eu acho que faltaria para definir esse trabalho melhor, né, a paisagem, e deixar com um toque mais, vamos dizer, real, né? Então um pouco de espuminha aqui, ó, vocês estão vendo que eu pego a tinta branca bem pouquinho aqui na ponta e vou depositando bem levemente aqui na superfície. Em algumas partes até pode ter um pouquinho mais, mas em geral é bem suave, tá? Então esse trabalho pode ser considerado, vamos dizer, terminado assim. Até vou mostrar para vocês essas outras pinturas que estão mais com mais detalhes. Aqui tem coqueiro e tudo, vocês podem ver, não tem nada de contorno, né? O mesmo vale para essa outra aqui. Eu gosto muito de paisagens com árvores, ó, não existe nenhuma ideia aqui de contorno nem nada, né? O mesmo, essa outra paisagem aqui também tem planos bem definidos, que é bem legal para a gente exercitar, né, a pintura de paisagem. Nenhuma delas tem contorno. Caso você queira fazer o contorno como eu fiz aqui, que produtos eu uso? Eu uso uma tinta relevo, que é essa aqui, por exemplo, dessa marca. Tem de outras marcas também. E eu gosto muito de usar uma ponteira de metal. Essa ponteira é da marca Corfix, mas se você não achar, você pode pegar uma ponta de lapiseira 07, você tira a parte de metal, tá? E aí você encaixa essa ponteira aqui, porque aí o traço de tinta que vai sair, ele vai sair mais fino, tá? Vou mostrar aqui no... Ó, ele sai mais fininho. Sem a ponteira, ele fica um traço bem mais grosseiro, tá? É bem diferente. Essa é uma tinta que vai ficar em relevo. Vou mostrar aqui, né? E aí você vai trabalhar, ó, bem delicadamente. Eu vou fazer só nessa, não vou fazer na outra não, tá? Opa! Primeiro, para sair tem que apertar mais. Você vai fazendo o traço, ó, e eles são meio interrompidos, vocês estão vendo, ó? Não é aquele contorno, sabe, gente? Pegar e fazer enfim, um preenchimento total. É só um traço sutil,
tá? Isso define melhor, é uma característica assim, dá um acabamento, no caso eu costumo usar nas minhas pinturas, mas eu gosto ali também, tá? Como eu falei, eu vou deixar aquele sem, que é para ter opções. E aqui até as nuvens, né? Obviamente, a gente não tem nuvem com contorno, mas vocês viram que aqui eu fiz, tá? Aqui eu vou fazer aqui como se fosse a nuvem. Tá? Você consegue um traço bem mais gestual, vamos dizer. Aqui, inclusive, ó, que eu defini uma nuvem que ela nem está muito bem definida, eu até posso, ó, voltar com um pouquinho da tinta branca, ó, mesmo depois que a tinta já secou, você consegue colocar, tá? Então aí fica essas duas opções aí para você escolher o que você prefere, né? Trabalhar com um traço mais, vamos dizer, autoral, né? Mais do gosto mesmo de cada um e da técnica, ou se você gostar, você pode deixar a sua paisagem assim. E já ela tá aí, né? Definida, trabalhada, e enfim, é um bom jeito de você se iniciar na pintura de paisagens em tela, conhecer o material que é a tinta acrílica, né? São trabalhos pequenos e fica super legal a gente colocar depois, né? Ó, você pode fazer uma composição na parede, colocar um trio ou duas, acho que é um jeito bem legal de começar. E é isso. Essa foi minha sugestão. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de pintura também. É um pouco diferente de tudo que eu já mostrei aqui, mas é sempre bom e bacana trazer coisas novas e diferentes. Por isso que eu falo sempre também, para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, colocar nos comentários aquilo que você gosta mais, o que você gostaria de ver. Quem sabe num próximo vídeo eu trago aí a sua sugestão. E muito obrigada por me acompanhar aqui. Até o próximo vídeo.